quem não passa por dificuldades. Tiago capítulo 1, agora vamos ler apenas dos versos 13 a 16, peço que você localize o texto. Tiago 1, versos 13 a 16, eu gostaria de pregar sobre a raiz de todos os problemas. A raiz de todos os problemas. Nos coloquemos em pé, por favor, em reverência à leitura deste texto da Palavra de Deus. A Bíblia diz: ninguém mesmo, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nunca perca tempo em discutir com alguém se Deus é o autor do mal. Se Deus criou o mal, nós acabamos de ler que ninguém tem este direito de dizer ou de afirmar esta heresia. Deus não pode ser tentado e Deus a ninguém tenta. Mas, de onde vem a tentação? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Querido Deus, eterno Pai, neste momento eu peço que abra os nossos ouvidos, não só para escutar, mas principalmente para receber a bendita palavra de Deus, e que através do Espírito Santo ela possa fazer morada para sempre em nossos corações. Pai Santo, nós viemos aqui principalmente pela palavra, pelo alimento espiritual, ainda que sejamos muito abençoados com a comunhão com os nossos irmãos, ainda que sejamos edificados de ver os nossos irmãos firmes no seu lugar, que é na casa de Deus. Mas nós viemos para ouvir esta palavra santa, que ela venha ao encontro das nossas necessidades, que ela transforme as nossas vidas, pensamentos, que ela transforme a nossa filosofia errada de vida, e que possamos seguir a palavra de Deus através da fé e sem hesitação, e que nesta noite a palavra possa libertar, salvar e transformar vidas. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Alguns anos atrás, uma árvore começou a crescer no centro de uma casa. Imagine, a casa já havia sido construída e de repente uma árvore começou a crescer ali no centro da sala. Quando a casa foi construída, não havia árvore alguma naquele lugar. Então o que aconteceu? Havia uma árvore naquele terreno que foi realmente cortada, mas esqueceram de cortar a raiz da árvore. A raiz permaneceu intacta, fazendo com que a árvore nascesse novamente, brotasse novamente. E assim também acontece na vida de muitas pessoas chamadas cristãs, que estão tentando viver sem pecados e vencendo os seus pecados. Elas realmente cortam a árvore, mas elas se esquecem de cortar a raiz. Provérbios 28, verso 13 diz que nós temos que cortar a raiz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual foi a mensagem mais dura, mais difícil que Jesus Cristo já pregou para os fariseus, os religiosos do seu tempo? Ele disse que os fariseus eram religiosos que cuidavam da aparência exterior, e eles eram limpinhos por fora, mas do lado de dentro eles eram mais sujos do que um caixão, do que um túmulo caiado. Se nós cuidarmos do nosso interior, ensinou Jesus, o nosso exterior cuidará de si mesmo. Ou seja, a raiz sempre cuida do fruto, não é o fruto que cuida da raiz. Quantos estão entendendo isso?
A vitória só acontece quando nós aceitamos a culpa, quando nós reconhecemos as nossas falhas. É como aquele corinho, Dona Raquel, que nós cantávamos quando éramos crianças e jovens. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Não é minha mãe, não é meu pai, mas sim sou eu, Senhor, precisando de oração. Não é minha irmã, não é meu irmão, mas sim sou eu, Senhor, precisando de oração. Amém, irmãos? Sou eu. O problema não é o que as pessoas fazem, e sim o que as pessoas são. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver alguns frutos e algumas raízes. Primeiro fruto, o fruto de alguém que nunca sorri. Qual seria a raiz por detrás deste problema? Uma pessoa sem alegria. Outro fruto muito comum no meio da igreja, roupas mundanas, provocantes, sensuais. Qual que seria a raiz por detrás deste problema? Agradar aos homens. Música mundana, aquela que alimenta o corpo ao invés do espírito. A raiz, um coração rebelde. Postura inadequada, e eu sou culpado disso. A raiz, preguiça. Pornografia, qual seria a raiz da pornografia? Mente pervertida. Problemas maritais, qual seria a raiz por detrás de problemas maritais? Egoísmo. Irritação, uma pessoa irritadiça, irada, qual seria a raiz por detrás deste pecado? Falta de oração. Então, veja que a raiz precisa cuidar do fruto. O fruto não cuida da raiz. Durante o carnaval, por exemplo, nosso governo distribui seringas descartáveis para os usuários de drogas e preservativos para os foliões. O governo está apenas podando os galhos, cortando os galhos, mas está muito longe da raiz do problema. Há pelo menos, irmãos, 3 tipos de raiz que causam todos os problemas de pecado que nós carregamos em nossa vida nesta noite. Cuidando desses problemas, cuidando dessas raízes, cuidaremos também da nossa verdadeira comunhão com Deus. Estaremos cuidando da nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre a raiz da lascívia. Jesus mencionou sobre este problema em Mateus 5:28, quando ele disse abertamente para os fariseus: eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério contra ela. Apesar de que Jesus usou a expressão cobiçar em relação à mulher, também há outros tipos de cobiça, em relação aos bens materiais, em relação ao status social de outras pessoas. A cobiça e a inveja são irmãs siameses, e elas andam sempre muito juntas. A palavra que Jesus usou, cobiçar, quer dizer inclinar-se, prostrar-se em direção a alguma coisa. Quando nós estamos cobiçando, nós estamos nos inclinando em direção ao objeto da nossa cobiça. Nós estamos nos prostrando diante daquele objeto que acaba se tornando um ídolo, um Deus em nossas vidas. A cobiça faz exatamente isso com os homens. O homem fica inclinado diante daquilo que deseja. Nesta noite nós devemos nos inclinar diante de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso desejado. Amém, irmãos? Nós todos deveríamos estar inclinados em direção à igreja, em direção a Cristo, em direção à palavra de Deus, porque esse deveria ser o nosso maior desejo. Sansão foi um juiz, um líder muito problemático em Israel,
porque a raiz de seu problema era a lascívia. Tudo que ele olhava, ele desejava. O rei Davi também, ele teria tido um reino de paz e prosperidade, mas infelizmente por causa da lascívia, ele teve um reino tumultuado e frágil. Nesta noite, meus amados irmãos, não podemos confundir lascívia com amor. Veja a diferença entre os dois. Lascívia deseja agora. Lascívia é egoísta. Lascívia é algo físico. Amor pode esperar. Amém, irmãos? Amor é altruísta, contrário de egoísta. Amor é espiritual, contrário de físico. Portanto, não confunda lascívia com amor. Alguns anos atrás, eu encontrei 2 grandes homens de Deus. Um tinha 75 anos de idade, o outro tinha 40 anos de idade. E eu fiquei sabendo que os 2 estavam jejuando há 40 dias. Eles estavam vivendo apenas à base de líquido, há 40 dias. E eu, muito intrometido, jovem, intrometido, fui perguntar para eles a razão daquele jejum de 40 dias. E os 2 homens, 75 anos, 40 anos de idade, me disseram: nós estamos jejuando para vencer a lascívia e os nossos maus pensamentos. Eles não estavam jejuando para alcançar algum bem material da parte de Deus, nem jejuando para alcançar alguma cura divina, mas para limpar os seus corações. Amém, irmãos? Para limpar a mente deles. Eu admiro os homens de Deus que lutam contra o pecado de lascívia, lutam contra o pecado de cobiça, custe o que custar. Mas como sabemos se temos este pecado ou não de lascívia? Lascívia é revelada através das nossas palavras. Jesus também disse em Mateus 15:18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que sai da boca, piadas sujas, brincadeiras sensuais, podem estar revelando um coração sujo por detrás de nós. Eu me lembro quando eu trabalhava na compensação do Banco Real, eu trabalhava 8 horas, às vezes 12 horas por dia, durante a madrugada, no meio de 10 homens. Imagine o que os homens falam entre si, adentrando a madrugada, mais ou menos de 8 a 12 horas de trabalho. Eles viviam falando de pornografia, eles viviam contando piadas sujas, histórias sujas, e eu tendo que ouvir tudo aquilo. E quando eu tinha a oportunidade de falar, eu falava do amor de Jesus Cristo. Um dia um desses homens me disse: você só sabe falar de Cristo? E eu disse para ele: e você só sabe falar de pornografia. Sabe por quê? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de sujeira, fala sujeira. Está cheio de Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Lascívia também, irmãos, é revelada através da mente. Deus, em Gênesis 6:5, viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ao contrário do que muitas igrejas estão ensinando, a nossa batalha espiritual não acontece dentro do corpo. A nossa batalha espiritual acontece dentro da mente. É daqui, meus amados, que surgem todos os nossos conflitos. Não é à toa, então, que a mente, o cérebro, é o órgão do corpo humano menos conhecido pela ciência. A ciência conhece no máximo 5% da nossa mente, do nosso cérebro. 95% do cérebro ainda está desconhecido aos olhos da ciência.
então é o órgão mais complexo do corpo humano. Certo médico, depois que se converteu a Jesus Cristo, ele se pegava tendo pensamentos horríveis. E a cada pensamento horrível, ele se ajoelhava e pedia perdão a Deus. Até que uma senhora piedosa da igreja, crente há muitos anos, amadurecida, percebeu o que estava acontecendo com ele, percebeu a opressão na vida dele, e o chamou de lado e disse: Arthur, preste atenção, esses pensamentos não são seus, não vêm de dentro, vêm de fora. Ignore esses pensamentos, não dê atenção para esses pensamentos, não são seus, não te pertencem. E então, depois de ouvir isso de uma senhora crente, ele resolveu ignorar esses pensamentos até obter vitória. Amém, irmãos? Porque a nossa batalha, ela ocorre dentro da mente, ela ocorre através dos nossos pensamentos. E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando em 2 Coríntios 10:5. Ele diz o que devemos fazer com esses pensamentos que não são nossos, que não vêm de dentro, mas vêm de fora, não vêm de Deus, do Espírito Santo, mas vêm do diabo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Em outras palavras, meus amados irmãos, não dê crédito às mentiras do diabo. Elas irão atacar a sua mente, elas irão atacar os seus pensamentos. Quando eu era novo convertido, eu aprendi 2 grandes verdades que me abençoaram pelo resto da minha vida. Primeira, não é pecado ser tentado, pecado é cair na tentação. E a segunda grande verdade: você não tem culpa se um passarinho pousa sobre a sua cabeça, você só vai ter culpa se deixá-lo fazer o ninho. Portanto, nesta noite, lembre-se, esses pensamentos malditos que estão sobrevindo não são seus, não lhes pertence, não vem de dentro, vem de fora, e tudo que você precisa fazer é rejeitá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Lascívia também é revelada através dos olhos. Por isso que o salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Uma cena muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito triste também, foi a de um motorista que ficou olhando para uma jovem moça que estava de minissaia andando pela calçada. Ele tanto se distraiu com aquela moça, que quando ele se deu por conta, o seu carro já estava entrando debaixo da carroceria de um caminhão, e o estrago foi grande. E quando chegou em casa, ele disse para a esposa que estava distraído, e por isso bateu na traseira do caminhão, mas nunca explicou para ela com que tipo de distração ele se distraiu. Não podemos, amados irmãos, ser hipócritas. Eu me lembro quando o presidente da universidade cristã, onde eu estudei, falou com um grupo de homens, e ele disse algo que eu nunca vou me esquecer: eu não assisto programas de nudez, eu não vejo revistas pornográficas, não porque eu não quero, não porque eu não gosto, mas porque eu sei que é errado. Aquele grande homem de Deus admitiu que a sua carne gosta sim destas coisas, mas por causa de Jesus Cristo, ele fugia do pecado. Amém, irmãos? Não podemos ser hipócritas. A lascívia é uma raiz de problemas em nossas vidas, e se a lascívia não for controlada, como viver em paz com si mesmo e com todos os homens? Cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus olhos. Muitas pessoas são controladas pela lascívia, que são desejos da carne, mas o crente salvo foi feito para dominar a carne e não para ser dominada por ela. Veja o que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém, irmãos? Então você e eu, muitas vezes estamos atravessando problemas em nossas vidas, e uma das causas é a lascívia, é a cobiça, desejos, que nem vem de nós, vem de fora, mas que nós queremos nos inclinar diante deles e satisfazê-los. Isso vai causar dores, tristezas, sofrimentos, para nós e para os nossos. Não caia no pecado de lascívia. A segunda raiz de todos os nossos problemas é a raiz das circunstâncias. E eis aqui o problema mais comum, que mais tem derrubado irmãos de nossas igrejas: circunstâncias. Hebreus 12, versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu chamo de raiz das circunstâncias. Hebreus chama de raiz de amargura. Mas o que causa amargura nas nossas vidas são circunstâncias. Circunstâncias negativas. Lembre-se, raiz é o que causa os nossos problemas. Lascívia é uma raiz de dentro para fora. Mas a raiz das circunstâncias é uma força de fora para dentro. Então o que acontece conosco determina se nós vamos ter paz ou opressão, se nós vamos ter paz ou intranquilidade. Alguém com muito medo de avião disse: eu não teria medo de avião se eu estivesse pilotando, se eu tivesse o controle do avião nas mãos, mas porque eu sou passageiro, estou lá atrás, não estou vendo o que está acontecendo, eu tenho o maior pavor. O ser humano é assim. Quando ele não tem controle sobre as circunstâncias, ele se desespera, e aí ele passa a ter problemas com Deus e com os homens. Primeiro, amargura por causa da aparência física. Nós sofremos a maior parte do tempo por causa daquilo que não temos e por causa daquilo que não somos. Se você pudesse mudar algo em sua vida nesta noite, o que você mudaria? A maioria das pessoas diria algo relacionado à aparência, ao corpo, à aparência física. Eu gostaria de ser mais alto, eu gostaria de ser mais moreno ou mais claro, eu gostaria de ter olhos de tal cor, eu gostaria de ser mais magro. Enfim, a maioria de nós responderia algo relacionado à aparência física. 50 candidatas a Miss Universo deram a mesma resposta. Nenhuma delas estava satisfeita com a sua aparência, e eram moças bonitas. Mas algumas se achavam gorda, magra, alta ou baixa demais. Então sempre haverá reclamações, e a mídia tem culpa nisso. E os cirurgiões plásticos estão ganhando rios de dinheiro. Mas Jeremias 1, verso 5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Deus, Ele nos fez exatamente como Ele queria, amém, irmãos? Ele nos criou exatamente como Ele queria nos criar. E se alguém não se aceita, como pode aceitar outras pessoas? Se alguém não se aceita, como pode aceitar outras pessoas? Também a amargura por causa do orgulho. Talvez você esteja muito satisfeito com a sua aparência física, mas é escravo da altivez de espírito. No fundo de toda amargura, sempre existe o pecado de orgulho. Por quê? Porque o amargurado, ele acha que merecia um tratamento melhor do que o que recebeu. Isso é orgulho. Eu admiro o rei Davi, chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus.
Certa vez, um homem insignificante, a Bíblia o chama de verme, um verme insignificante, chamado Simei, começou a jogar pedras sobre o rei de Israel, começou a jogar poeira em cima de Davi, amaldiçoava Davi, xingava Davi. Os soldados de Davi pegaram a espada para matá-lo, e Davi disse: não, pode deixá-lo me amaldiçoar, porque Deus o permitiu. Deus quer que este homem fale assim de mim, deixe-o me amaldiçoar. E assim também, meus amados irmãos, se você nesta noite tem problemas com orgulho, se você tem problemas com a vaidade, se você tem problemas com a altivez de espírito, quando aparecer um Simei em sua vida, deixe-o mentir, deixe-o enganá-lo, deixe-o maltratá-lo, porque o Senhor permitiu. O Senhor sabe que às vezes precisamos de um Simei em nossas vidas, amém, irmãos? Para nos humilhar, para mostrar quem realmente nós somos, e para nos fazer precisar de Deus. Nossos problemas são causados pela raiz da lascívia e agora pela raiz das circunstâncias. E por último, a raiz dos bens materiais. Eu já observei, depois de 29 anos de ministério, que quanto mais próspero as pessoas vão ficando, menos tempo elas têm para a igreja, menos tempo elas têm para o reino de Deus, porque elas fazem muitos amigos, e é impossível dar atenção para todos e continuar firme na igreja ao mesmo tempo. Por isso que Paulo disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Alguém pesquisou e chegou à conclusão que Jesus Cristo ensinou 5 vezes mais sobre bens materiais do que sobre qualquer outro assunto nos evangelhos. Você ouviu? Jesus ensinou 5 vezes mais sobre bens materiais do que sobre outros assuntos nos evangelhos. Por quê? Porque Jesus sabia que bens materiais causam mais problemas do que solução na vida das pessoas. Para possuir bens materiais, os homens fazem quase que tudo. Primeiro, trabalham aos domingos e deixam de ir à casa de Deus. Eu não estou falando dos médicos, enfermeiros e policiais, que não têm outra opção, mas eu estou falando de quem tem opção. Transformam as igrejas em casa de bingo e usam a mentira para enganar as pessoas. Um membro de nossa igreja havia emprestado uma quantia muito alta para um de seus tios, parente, família, mas venceu o prazo de pagamento e aquele tio nem sequer o procurou para dar uma satisfação, mas se tratava de muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, 20 mil reais no ano de 1995, era muito dinheiro. E ele foi conversar com o tio, e os dois começaram uma discussão que acabou dividindo a família. A mãe, que era irmã desse tio, ficou doente com aquela briga, com aquela discussão. E o rapaz veio parar no meu escritório: pastor, o meu tio está me devendo 20 mil reais, ele não quer me pagar, eu vou processá-lo. E ele era advogado. Eu perguntei: você gostaria de saber o que a Bíblia orienta? Gostaria, pastor, me diga. A palavra de Deus ensina sofrer a perda. Perdoe a dívida de seu tio. Mas pastor, eu preciso desse dinheiro. Deus é capaz de lhe dar em dobro. Relutantemente, ele voltou para casa
e perdoou a dívida daquele tio. Acho que até hoje aquele tio não sabe o que aconteceu, mas em pouco tempo aquele rapaz recebeu mais de 3 vezes o que ele havia perdido. Amém, irmãos? Porque você pode perder para com os homens, mas você nunca sai perdendo para com Deus. Mais importante que o dinheiro, eu ensinei para ele, é a família. Mais importante que o dinheiro é a minha igreja. Amém, irmãos? Precisa haver coisas mais importantes que o dinheiro. Baruque, já ouviu esse nome? Ele era amigo pessoal do profeta Jeremias. Baruque era um homem de Deus, andava com Jeremias, mas ele estava se desviando aos poucos de Deus para alcançar mais e mais bens materiais. Já viu alguém fazendo isso? Aí Jeremias, que era um amigo de verdade, confrontou o seu amigo Baruque e disse: o que ele estava fazendo não era certo, não era bom. Em Jeremias 45, verso 5: e procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procureis, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Em outras palavras, você vai perder, você vai sair prejudicado. Nunca me esqueço de um pai de família, novo convertido, passando necessidades, desempregado, mas firme na igreja. Ele, a esposa e os filhos, firmes, felizes com a salvação. Amém, irmãos? De repente ele recebeu uma proposta de emprego na África do Sul, para trabalhar numa empresa de pneus na África do Sul. Pensei que ele iria aceitar aquela proposta na hora, levar toda a família para a África do Sul, mas ele e a esposa oraram a Deus, buscaram a presença de Deus, me procuraram e disseram: pastor, resolvemos não ir, não sei o que Deus tem para nós, mas não vamos. E eu perguntei: por que vocês não vão? E eles disseram: porque nós demoramos muitos anos para encontrar uma boa igreja, uma igreja que ficasse dentro da palavra de Deus, uma igreja que não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, uma igreja centrada na Bíblia. Nós não vamos achar facilmente uma igreja assim em outro país, que fala uma outra língua, e quando acharmos essa igreja, já teria sido tarde demais para os nossos filhos. Quantas pessoas teriam feito a mesma coisa que eles fizeram, na mesma circunstância, na mesma situação? Seja qual for o seu problema nesta noite, você e eu nos encaixamos em uma dessas categorias: lascívia, circunstâncias ou bens materiais. Porque na maioria das vezes não vencemos a raiz dos nossos problemas. Cortamos os galhos, né? Deus nos desafia, nós nos encontramos no altar cortando apenas os galhos. Por quê? Porque aprendemos a viver de aparência. É sempre mais fácil podar a árvore do que arrancar a raiz. Precisamos reconhecer que o problema está em nós. Enquanto você achar que o problema está nos outros, não haverá solução. Ninguém vai resolver o seu problema. O problema não está no seu cônjuge, não está na sua igreja, não está nos pastores da igreja, não está em outras pessoas. O problema está em você, o problema está em mim. Nunca me esqueço
plantei grama no quintal de minha casa e juntamente com a grama cresceu o capim. Aí nós podamos o capim, a grama ficou linda, verdinha, mas depois da primeira chuva, o capim cresceu novamente. Aí o jardineiro me disse: pastor, temos que arrancar com a mão, capim por capim, juntamente com a sua raiz. Mas era tão trabalhoso, que até hoje não conseguimos fazer isso. A grama continua crescendo com capim, porque é difícil. Assim também, arrancar a raiz de nossos problemas com os quais nós estamos convivendo há anos, pode ser trabalhoso demais. Você terá que orar mais, você terá que ler mais a palavra de Deus, você terá que ser mais fiel à igreja. E principalmente você terá que abandonar atividades e até pessoas que não agradam a Deus em sua vida. E em relação aos outros, você terá que sofrer a perda. Hoje nós falamos sobre a raiz de todos os nossos problemas. E eu sei que, como eu, você veio com problemas para esta igreja. Vamos começar cortando o mal pela raiz.